Oi gente, tudo bem com vocês? Chegou a hora de ser aplicada a famigerada TUSD-G, a tal demanda-geração para alguns consumidores. E o vídeo de hoje é dedicado para a gente entender um pouco mais desse cenário. Vamos lá? Antes de começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power, uma distribuidora de equipamentos comprometida com o sucesso do integrador, e da Clamper, uma fabricante dos melhores dispositivos de proteção do sistema disponíveis no mercado. Quando a gente fala de economia e rentabilidade da usina, e a gente vai falar sobre isso nesse nosso vídeo, a gente precisa assegurar os melhores equipamentos para a segurança da nossa usina. Bem, gente, TUSD-geração. Eu já tenho alguns outros vídeos aqui nesse canal em que a gente fala sobre isso. E como o assunto ele é longo, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai relembrar um pouquinho do que é essa mudança da TUSD-geração e vamos falar sobre a aplicação dessa TUSD para as usinas que estão remotas. Na parte 2 do vídeo, a gente fala sobre o faturamento da TUSD-geração para as usinas que estão junto à carga, beleza? Bem, o que é a TUSD-geração? Eu já comentei com vocês que quando a Lei 14.300 veio, ela trouxe uma série de mudanças para o sistema de compensação de energia elétrica. Uma dessas mudanças foi determinar que as usinas de micro ou mini geração distribuída devem remunerar o uso da rede de acordo com a forma como elas usam a rede. E isso é muito importante, gente, por quê? Porque historicamente uma usina de geração distribuída, mesmo que use a rede somente para injetar energia, paga pelo uso da rede como se estivesse consumindo energia. E o valor do que a gente chama de demanda contratada, que usualmente se aplica para os empreendimentos que estão, no grupo A, então na média, alta tensão, depois eu conto um pouquinho também sobre uma mudança disso para o grupo B, mas vamos focar aqui no grupo A. O valor da demanda contratada para esses empreendimentos de carga é muito maior do que o valor da demanda contratada para os empreendimentos de geração. Para a gente ter uma ideia, numa média nacional, a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, geração, chega a ser 50% menor do que a TUSD carga. Em algumas áreas de concessão, gente, a TUSD de geração chega a ser 70% menor do que a TUSD de carga. Então, realmente é uma diferença muito significante que significa, trazer mais economia para o consumidor que resolveu investir em gerar a própria energia. Então essa é uma mudança que a gente precisa ficar atento. Por que a gente está falando sobre isso agora? Porque apesar dessa mudança ter sido trazida pela Lei 14.300 lá quando ela foi publicada em janeiro de 2022, a lei estabeleceu horizontes temporais distintos para a aplicação dessa TUSD de geração. Então, uma usina que seja classificada como GD1, que são as usinas que a gente fala que tem direito adquirido, só passa a remunerar a rede com a TUSD de geração, então ela só faz a troca da TUSD de carga pela TUSD de geração a partir da revisão tarifária da distribuidora em que aquela usina está instalada. Existe um porquê dessa determinação, tá, gente? Porque quando a distribuidora calculou os custos e a participação financeira do consumidor na obra para conectar aquele empreendimento, ela considerou que aquela usina remuneraria a rede de acordo com uma TUSD de carga, que era a determinação da ANEEL antes da publicação da Lei 14.300. Então é por isso que a gente tem que as usinas que tenham direito adquirido só se beneficiam da TUSD de geração a partir do momento em que a distribuidora na qual elas estão conectadas passa pelo processo de revisão tarifária. Por outro lado, gente, as usinas que não tenham direito adquirido, portanto as usinas que sejam uma GD2 ou uma GD3, essas sim já se beneficiam da TUSD de geração imediatamente. Então, como elas não têm direito adquirido, portanto o protocolo do parecer de acesso, do pedido de orçamento de conexão delas, foi feito em regra a partir do dia 8 de janeiro de 2023, assim que elas forem conectadas à rede, elas já pagam esse uso da rede mais barato do que as usinas, então, que pagavam anteriormente quando a gente tinha o sistema de compensação sendo regido pela 482.
Beleza? Então, voltando, né? Apesar dessa determinação ter vindo lá em janeiro de 2022, na prática, nem as distribuidoras que passaram por revisão tarifária em 2022 mesmo estavam aplicando essa disposição, porque a ANEEL não tinha regulado isso ainda. Com a regulação da ANEEL, que aconteceu, né, foi publicada a resolução 1059 em fevereiro de 2023, as distribuidoras de energia que ou já passaram por um processo de revisão tarifária ou vão passar muito em breve, começaram a notificar todos os seus consumidores para que eles informem, os consumidores do grupo A, tá, gente? Para que eles informem qual é o percentual de demanda que eles querem contratar para carga e para geração. Então esse é o contexto geral do vídeo. O segundo ponto que eu falei que eu ia abordar aqui hoje é a questão de contratação da demanda para as usinas remotas. O caso das usinas remotas, gente, é o mais simples, né? Porque se a usina não tem carga associada a ela, se ela está 100% remota, qual que é o valor de TUSD, qual é o montante de uso do sistema de distribuição, que a gente chama de MUSD, que ela vai ter que contratar como geração? É a potência instalada dela. Então se você tem, por exemplo, uma usina de 500 kW, você vai contratar uma demanda de geração de 500 kW, beleza? Mas por que eu quis destacar esse ponto para vocês, apesar de parecer tão simples? Porque eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês com relação ao comunicado que as distribuidoras de energia têm enviado, que tem gerado dúvida. Porque nesse comunicado, a distribuidora informa que o montante mínimo de carga, de demanda de carga que a usina pode contratar é de 30 kW. E aí muita gente me perguntou, poxa, Bárbara, a minha usina é 100% remota, eu tenho que contratar uma demanda de carga para minha usina? Não tem. O que significa esse comunicado da distribuidora, gente? Se a sua usina for 100% remota, você pode contratar somente a demanda de geração, a TUSD de geração. Mas, se você tiver alguma carga nessa usina e você tiver, portanto, que contratar também uma demanda de carga, por determinação da resolução 1000, o montante mínimo de demanda de carga que você pode contratar é 30 kW. Você não pode contratar menos do que isso a título de carga. Então fiquem muito atentos, porque eu sei que às vezes a gente faz uma usina 100% remota, mas ela tem carga, que pode ser o sistema de segurança, pode ser iluminação e assim por diante. E aí, gente, se a distribuidora conseguir medir, e ela vai conseguir por causa da característica do medidor da usina, a carga que aqueles equipamentos estão demandando da rede, lembrando que aqui a gente está falando de demanda, a gente está falando de potência e não de consumo de energia elétrica, e você não tiver contratado uma demanda de carga para aquele local, a distribuidora pode notificar aquela unidade consumidora por uso indevido da rede de distribuição, ok? Então é isso que eu queria destacar aqui no vídeo. Como eu comentei na parte 2, eu vou falar sobre como é que é feita e como é que fica o faturamento da contratação da demanda quando a gente tem uma usina junto à carga, porque aí a gente tem algumas outras variáveis que a gente precisa considerar nesse caminho. Se você tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários e aproveita que você chegou até aqui e não se esquece de deixar a sua curtida no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não tiver feito isso e também de visitar o perfil dos nossos apoiadores, a Genix Solar Power e a Clamper. Até a próxima!